Boa tarde, galera. Vamos lá, começando mais um aulão aí, agora com dicas de redação. Sou o professor Dionísio. Quem já estava acompanhando as aulas anteriores aí, sabe que a gente está no nosso terceiro encontro com as nossas aulas de redação. O meu material de hoje está na página 31 da tua apostila. Localiza aí, por favor. Mas primeiro, antes de começar o debate em torno da nossa apostila, página 31. A gente tem aí novidades na redação do Enem 2018. Ou seja, se a gente ampliar a imagem aqui, ó. Vai baixando aí, por favor. Pronto, aí já está legal. Galera, isso é uma informação em primeira mão. Pouca gente está sabendo dessa notícia. Ano passado, quem elaborava a parte da redação era uma banca chamada VUNESP. Ela que fez a parte de correção da redação. Este ano não vai ser mais essa banca. A banca agora foi alterada. De novo, alterada de novo. Está aqui, ó. Este ano, quem vai fazer o processo de redação é a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Dionísio, isso muda alguma coisa na redação? Claro. Quando uma banca muda, obviamente vai mudar o critério de correção, muda o estilo de fazer redação. Eu acho que você não gostou muito da banca VUNESP. Para começar com um tema que eles fizeram, que foi inesperado, uma discussão em torno de surdos. Mas, Dionísio, essa banca, a Fundação Getúlio Vargas, ela é mais fácil? Ela costuma trabalhar de uma forma mais fácil, tá bom? E por falar em correção de redação, tentem chegar mais cedo aqui, galera, porque desde o meio-dia já tem professor esperando você ali na equipe do laboratório de redação. Você sabe que temos também esse projeto apoiado com a parte prática. Não adianta chegar aqui um professor de redação dizendo: olhe, sua redação tem que ter isso, isso e aquilo, se você não pratica. Então, valorize essa parte também dos professores que estão ali do outro lado, meio-dia já começando o atendimento, traz um texto. Eu sei que às vezes é natural que o aluno tem vergonha de mostrar um texto, mas galera, a hora de errar é aqui. Então você não tem que ter vergonha, você está aqui para aprender. Errou, aqui tem jeito, porque o professor que está ali no laboratório vai dizer: olhe, sua competência 2 precisa ser melhorada assim, assado. Somos amigos de vocês. Ah, mas a minha redação voltou toda vermelha, toda arriscada. Antes aqui do que lá. Então valorizem a parte prática, porque teoria apenas não funciona. Beleza? Lembrando que no final da aula, sempre tem aí tema para você treinar. Localize aí no módulo, ó. Na página 34, você está vendo aí temas para treinar. Ó, o tema 1, que fala sobre bullying. E na página 35, vira aí a página 35. A escolha da profissão. Um tema que seria complicado, o jovem e a escolha da profissão. Então, teve medo? Vixe, se esse tema caísse, eu estaria lascado. Aí é que você tem que escrever mesmo, tá bom? Então, primeira notícia foi dada. Novidade no ar. Banca Getúlio Vargas. Dionísio, e eles vão mudar qual competência? Porque nós temos 5 competências para avaliarmos vocês. Eles vão mudar que competência? Galera, ainda é muito cedo para a gente saber o que é que eles vão alterar. Porque ainda não começou o treinamento dos professores. O professor que trabalha na parte da redação do Enem tem que passar por um treinamento. Esse treinamento ocorre, ó, levanta aqui, por favor.
Ó, ainda está na fase de inscrição, ó. Nem começou ainda, ó. O curso de capacitação dos professores começa dia 11 de agosto a 10 de setembro deste ano. Ou seja, você só vai saber novidades na correção nesse período aí, de agosto a setembro de 2018. Muito em cima, confesso a vocês. É muito em cima mesmo para a gente dar um feedback, um retorno dizendo o que é que mudou. Mas fazer o quê? Quem manda essa galera aí? Então, vamos lá, a nossa apostila, página 31. Anote as dicas, tire foto, fique à vontade. Esse material é para você. Vamos lá para o PowerPoint, por favor? PowerPoint, por favor. Esse aí já pode tirar, essa imagem já foi descartada. Pronto. Beleza? Ó, acompanhando o que está na apostila, ó. Como foi dito anteriormente, a prova de redação do Enem é corrigida com base em 5 critérios. Desses 5 critérios, você sabe qual é o mais importante? É a competência de número 2. Ela é a mais perigosa, ela é a mais importante de uma prova que tem 5 critérios. Então, acompanhando aí, ó. O segundo critério a ser avaliado é a compreensão da proposta de redação. Grife isso aí, por favor. Compreensão da proposta de redação. Compreender, puxa uma setinha aí. Anote aí do lado. É entender o que deve falar, o que você vai discutir. É entender o que você vai discutir. Ah, é para eu discutir sobre surdos. Ah, é para discutir sobre intolerância religiosa. Eu estou fazendo retrospectiva. Ah, é para discutir sobre violência contra a mulher. Pronto. Essa é a finalidade da competência 2. Fazer você entender qual é o assunto a ser discutido. Grifou aí? Usa um marcador de texto, ou risca aí com a caneta. Continua. Nessa redação, o participante deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo. É preciso apresentar um texto que expõe um aspecto relacionado ao tema. Grife isso aí também. Defendendo uma posição, uma tese. O que é isso? Vocês têm que tornar um texto de caráter opinativo. Não adianta só informar, como a gente já disse na aula anterior, quando eu vim aqui para vocês também. Não adianta só informar. Coloque aí. Você tem que dar opinião. Fiz o esqueminha aí para você escrever, que está em branco aí, ó. Escreve em branco. Está em branco aí, escreve. Ó. Travou aqui. Ei, galerinha da produção. Pronto, voltou. Pegou. Então, anote aí, ó. A competência 2, ela se divide em blocos, ó. Compreender a proposta. Está travando aqui. Voltou a funcionar. Acho que é porque tem que ficar mais perto, ó. Vai mudar aí? Ó. Então, a competência 2, ela quer de vocês. Anote isso aí, ó. Compreender a proposta de redação. Aplicar conceito das várias áreas de conhecimento. E fazer a dissertação de caráter argumentativo. Você divide em 3 blocos a competência 3. 1, entender a proposta. 2, aplicar áreas do conhecimento. E 3, saber dissertar. Está em branco aí, você está anotando. Olha só.
Primeira coisa que assim que você pegar essa prova em novembro, é você perceber. Eu vou falar de quê? É o assunto. Poxa, tem muita coisa este ano interessante para a gente falar. Tem lei chegando, tem novidade nas leis, tem questões ambientais para a gente falar este ano. Muita coisa legal. Dionísio, o tema já foi escolhido? Já. Geralmente o tema já é escolhido até junho do ano que vai ser aplicada a prova. Até mesmo para dar tempo de rodar as provas, entendeu? Então o tema já foi escolhido. A parte mais complicada não é entender o tema. O aluno que sabe ler vai ver. Poxa, é para falar de surdo. Poxa, é para falar de intolerância religiosa. A parte mais trabalhosa é a segunda aqui, ó. Aplique áreas do conhecimento. Um aluno que tem leitura, ele vai se lembrar de história, de literatura, de filosofia e encaixa isso na redação. Como é o nome disso, galera? Tem um nomezinho. Eu já tinha dito em outro encontro aqui que eu tive com vocês. Repertório. Repertório sociocultural. É quando o aluno consegue na redação aplicar áreas do conhecimento. Entenda esse repertório como se fosse um tempero para a redação ficar mais saborosa. O cara vai perceber, o leitor vai perceber que você tem leitura. Só se consegue repertório com leitura, né? E claro, como eu já tinha dito para você, ó, você tem que saber dar opinião. Você tem que saber debater o assunto. Muitos alunos até estavam com medo ano passado de falar mal do governo por conta da questão dos surdos. Ah, professor, o governo federal não está criando condições para um surdo estudar. Eu posso dizer isso na minha redação? Claro. Você viu que a prova tinha textos motivadores e um deles mostrava a evasão do aluno surdo da escola. Por que o aluno surdo estava saindo? Você poderia ter dito isso, ó, opinião, ó. Porque o governo não está dando condições para esse aluno se manter em uma escola. Não temos professores de Libras, chapa. Não temos estrutura nas escolas, nem na particular, nem na pública. Você poderia dar essa opinião, essa crítica, sim. Tem aluno que tem medo de falar críticas em relação ao Estado, ao governo federal. Você pode falar sim, sabendo argumentar. Argumentar faz parte do mundo da dissertação argumentativa, tá bom? Vocês anotaram que estava em branco aí? Então vamos lá. Ó, eu sugiro que em novembro você siga a dica que vem aí. Se você seguir essa dica, você não vai zerar nem fugir parcialmente do tema. Porque entenda o seguinte, existem dois tipos de fuga em uma redação. Isso vale para a UES, para a Unifor, para a Unicristo, qualquer prova. Não é só Enem, não. Existe uma fuga total. O aluno encheu uma folha que não tem nada a ver com o que pediu, 0. Mas existe uma fuga mais light. A gente aproveita alguma cor do aluno, mas ele saiu um pouco do foco. Aí se chama tangenciamento, fuga parcial do tema. Você sabe que as duas, tangenciar ou zerar, é uma vaga que está em jogo. Beleza? Faça essa dica aqui que você não vai nem zerar, nem tangenciar mais não. Olha a dica, ó. Cadê? Ixi. Pronto. Ano passado o tema não foi esse? O que custava você ter feito essa atividadezinha tão simples, ó? Tu vai pegar em novembro, a mesma coisa que vai fazer agora aqui, ó. Riscar palavras-chaves. Você pega a canetinha, que a caneta lá era preta. A caneta preta. Você não vai usar marcador de texto lá. Você não vai usar lápis lá. Você só usa uma caneta preta. Era para você ter. Pega a caneta preta e ter riscado essas palavras. Palavra-chave 1, desafios. Segunda palavra-chave que está aí para tu riscar. Qual é?
é surdo. É a segunda palavra que tu vai grifar é surdo. Não tem coisa mais importante antes, não? Tem, rapaz. Ó, era para falar da educação que é dada, e finalmente era para você ter grifado a palavra surdos. Se você fizesse isso, e no decorrer do seu texto espalhasse palavras dentro do mesmo significado aí, desafios, dificuldades, mesma coisa. Educação e deficiente auditivo ou surdo, espalhasse no texto, não zeraria mais e nem iria ter uma fuga parcial. Quem veio à minha aula anterior, eu mostrei. Rapaz, teve aluno que fez uma redação e nenhuma parte dela colocou a palavra surdo. Eu mostrei na aula passada. E nenhuma parte dela colocou deficiente auditivo. Então, um cara desse quer o quê? Ele mereceu ser zerado, porque ele não seguia as orientações de um professor de redação. Dionísio, por que eu não vou grifar a palavra Brasil? Aí tem um probleminha. Bote um asterisco aí em cima da palavra Brasil, bote. Ó. Fique de olho. De olho. Fique de olho. A galera que faz Enem, meus alunos também, tem uma conversa de dizer assim, só cai sobre o Brasil, não é, Dionísio? Não. Nada disso. Nada disso. Nem sempre uma prova de redação vai fechar para a discussão Brasil. O Enem já fez prova sobre o contexto mundial, pessoal. E o que eu disse no começo da aula hoje, a banca que chegou aí, a FGV, é uma nova banca. Sabe-se lá se eles não querem uma realidade além do Brasil? Uma discussão mundial? Então, fica de olho, tá? Fica de olho. Exemplificando. Ó, nem sempre uma prova de redação explora a realidade brasileira. E eu vou dar um exemplo para ti. Em 1998, o que aconteceu em 1998, pessoal? Nasce o Exame Nacional do Ensino Médio. Vocês sabiam que é aniversário do Enem este ano? É aniversário do Enem. Já teve até aluno que perguntou, professor, eles poderiam pedir para fazer uma redação sobre a história do Exame Nacional do Ensino Médio? Por que não? Por que não? Ah, então eles iam botar para lascar. E falar disso não foi botar para lascar não, rapaz? Uma redação, já pensou falando sobre a história do Exame Nacional do Ensino Médio? Seria um tema complexo e ninguém estaria esperando. E o que eu ia falar sobre ele, professor? A trajetória da prova. Por exemplo, por que a prova passou para 2 domingos? Porque você escolheu. Ano passado, o Ministério da Educação fez uma consulta popular. Eu participei, meus alunos participaram, acredito que alguns alunos aqui também participaram. Você entrava no site do MEC e dava a sugestão. Como é que a prova vai ser em 2017? Aí o aluno botava um dia, 2 dias seguidos ou 2 domingos. A maioria venceu dizendo 2 domingos. Foi feita uma consulta popular. Consulta popular. Isso é mostrar, ó, você vai escrever na redação. Em 2017, o MEC, Ministério da Educação, fez uma consulta popular. Isso é mostrar que sabe falar do assunto. Outra coisa que seria falar sobre o Enem, o SISU. Graças ao SISU, sua nota está conectada com o Brasil inteiro. Você que quer medicina, tem a chance de passar não só aqui em Fortaleza, em Barbalha ou lá em Sobral. Você com sua nota
o SISU permite que sua nota seja aproveitada para o Brasil inteiro. No começo do ano agora, por exemplo, lá em Sobral, que eu dou aula lá, eu tinha um aluno que estava no cursinho, já estudando, tinha tirado 980 pontos. 980. E não tinha passado para a medicina. Aí ele já estava matriculado, fazendo cursinho e tal. Pai Dionísio, estou aqui na luta de novo. Não deu certo para mim, apesar da minha redação ter sido show. Tirei 980, mas eu papoquei em linguagem de códigos. Mas estamos aí, vamos para a luta. Isso foi em janeiro. Quando foi, acho que fevereiro ou março, que começam a chamar do SISU, né? O cara passou para a medicina lá na Federal do Rio Grande do Sul. Já está lá. Ele não passou no Ceará, mas a nota dele deu para passar a nota de corte na Federal do Rio Grande do Sul. Então, isso é oportunidade. O SISU deu essa oportunidade. Então, galera, não se esqueça, é ano de aniversário do Enem. Depois do que aconteceu com essa redação de surdos, eu não duvido mais de nada. Certo? Olha o que eles cobraram em 1998. Volta aqui. Eles colocaram um único texto motivador. Você sabe que hoje a sua prova tem 3, 4 textos motivadores, né? Aqui era o nascimento do Enem. Só tinha um texto. Olha o texto motivador. O que é o que é? É uma música, não é charada não, tá? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Você conhece essa música? Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Versos da música de Gonzaguinha. Rapaz, diz, pelo amor de Deus, o que essa prova pediu para falar? Você está vendo que a música está falando de quê, pessoal? Da vida. 2, essa vida necessariamente é do brasileiro? Não. 3, falar de vida é um tema que você não está acostumado a trabalhar. É um tema abstrato, é um tema subjetivo. A primeira edição do Enem foi um tema abstrato. Olha o que eles pediram. Redija um dissertativo sobre o tema Viver e Aprender, no qual você expõe as suas ideias de forma clara, coerente, em conformidade com a norma culta da língua, sem se remeter a nenhuma expressão, não podia pegar nenhum pedacinho da música do texto motivador. A primeira edição do Enem obrigou o aluno a botar título. Você sabe que hoje em dia você bota o que você quiser, é facultativo, mas a primeira queria. Dê um título à sua redação. Pronto. Então vamos lá, galera. A primeira edição deu trabalho, e daria trabalho hoje em dia também. Eu disse para você dividir, quando você pegar um tema, em 3 partes, né? Compreender o tema, né? A primeira parte. Esse tema é para falar de quê? Vamos compreender o tema, ó. Aquele negócio que a gente disse no começo da aula, que está anotado aí no teu papelzinho, ó. Entender o assunto. Segunda parte, que vai ser a mais complicada. Que áreas do conhecimento você ia botar numa prova dessa? Essa é a parte mais trabalhosa. Vamos ver. A primeira edição do Enem, galera, olha aí. Ó. Era para falar da vida. A vida, ela ensina. A vida é um emaranhado de conhecimentos. Não é isso? Viver e ter a certeza de ser um eterno aprendiz. Então você tinha que fazer um texto mostrando que a vida, ela passa ensinamentos. Nós somos o quê? Aprendizes. Essa parte eu acho que é a mais fácil, entender o tema. Apesar de ser um tema subjetivo, mas o cara entendeu. Agora, Dionísio, pelo amor de Deus,
Que áreas do conhecimento ia botar numa prova dessa? Aí é o abacaxi. Filosofia, sociologia, o que diabo que o aluno ia botar aí? Bora lá. Eu escrevi as seguintes possibilidades. Ó. Vocês, quando forem escrever a redação, podem fazer um esquema parecido com esse. Áreas do conhecimento. Aí você bota as possibilidades. Você poderia trabalhar com filosofia, uma redação sobre a vida. Você poderia usar sociologia. Eu estou usando as mais fáceis, tá? Você poderia se lembrar de um filme, de uma música, de um livro que fale sobre vida, aprendizado. Vamos exemplificar? Vamos exemplificar. Anotou, tirou foto? Continua? Vamos exemplificar. Eu gosto de mostrar como funciona. Galera, tem um filósofo, um tal de John Locke, que dava para o aluno botar na redação. John Locke era um filósofo que defendia a seguinte ideia: quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai crescendo, a vida da gente vai sendo o quê? Preenchida. Quem estudou filosofia sabe que o nome disso é a tábula rasa. John Locke criou essa ideia da tábula rasa. Somos uma folha em branco. Dava para encaixar na redação sobre aprendizado, sobre vida. Não dava não? Concorda ou não? Dava. Quem veio a aula passada, se lembra que eu mostrei a redação de um aluno que tirou nota 1000, falando de publicidade infantil, que foi tema de 2014, colocando o tema da Peppa Pig, né? Foi na aula passada, falei isso aí. Pois teve um aluno que também em 2014, ele fechou a prova, tirou 1000, e ele se lembrou desse cara, de John Locke, para botar na redação. Olha um pedaço de um parágrafo da criatura. Olha o que ele escreveu. Ó. Esse pedaço da redação dele, tá? É o terceiro parágrafo da redação do aluno. Ele escreveu: entretanto, essa tendência pode ser revertida se somada à instrução adequada do público-alvo do mercado publicitário infantil. Era o terceiro parágrafo da redação dele. Segundo a tábua rasa de John Locke, rapaz, quando o professor pega um negócio desse, ele já fica tremendo todinho. Ele diz assim: rapaz, o cara sabe filosofia na redação. Segundo a tábua rasa de John Locke, nascemos com uma folha em branco, sem conhecimento, e o adquirimos por meio da experiência. A partir desse pensamento, é possível entender que é função dos pais educar as crianças, haja vista que essas são influenciadas pelo meio que vivem. Aí, o cara se lembrou de filosofia de John Locke na redação sobre publicidade infantil, que foi a edição histórica de Nota Zeros, tá? Quem viu a aula passada eu disse. Mais de 500 mil alunos zeraram a redação sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Quem lê, tem medo de nada não. Pode vir o tema que for. Está aí esse exemplo. Captaram então? Entenderam como é que a filosofia entrou? Beleza? Então você poderia colocar as ideias de John Locke na redação, mostrando que a vida é um emaranhado de ensinamentos. E puxava, como já dizia John Locke, quando a pessoa nasce, ela é uma folha em branco que ela é preenchida com as experiências. Já ficaria show. Vamos botar uma música. Tem uma música dos Titãs que eu me lembrei que daria para entrar na redação sobre viver, sobre aprendizado. A música é preciso saber viver. Por favor, vídeo 1, tem aí, vídeo 1. A letra, olha como a letra cairia bem na redação. Tá bom. Aí, claro, o aluno tem que ativar essas coisas que tem no repertório dele ao longo da
vida dele, né? Se lembrar de uma música, de um livro, de um filme. Não tá aparecendo não. Pronto. Só o título já entraria show. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Como é que eu encaixo na redação, Dionísio? Lembrando que quando você coloca um filme, uma música, um livro, você tem que dizer de quem é e colocar, entre aspas, o título da música, do livro ou do filme, tá? Porque você está fazendo o quê? Uma citação. Então, tá aqui, ó. Aqui são os versos, ó. Eu posso pegar um pedaço da música também, Dionísio? Ou só o título? Aí, chapa, depende da sua memória. Tem aluno que tem uma memória tão prodigiosa que se lembra até de algum verso. E coloca também. Mas se você não se lembrar do verso, o nome da música já entra como repertório. Engrandece a redação do mesmo jeito. Beleza? Vamos ver como é que fica na redação. Isso é o parágrafo de uma redação de um aluno. Bem simples, ó. A vida constitui uma série de aprendizados. É preciso saber viver. Ó, tá entre aspas, ó. Já diz a música dos Titãs. Aí, a banda não precisa de aspas não, só o nome da música. Entretanto, na conturbada vida que levamos, deixamos de viver muitas experiências e de, sobretudo, aprender. Pronto. É aí que o aluno vai começar a desenvolver a redação dele. Qual é a crítica que ele vai fazer? Deu para ver não que ele está criticando uma coisa? A correria, o estresse. Isso atrapalha o nosso aprendizado. Mas ficou show a costura que ele fez na redação. Está vendo como é simples? Simples entre aspas. Simples eu te mostrar como é que entra na redação. Mas não é simples para um aluno que não tem repertório ativar um negócio desse. Isso depende mais de você do que da gente. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo. Outra área do conhecimento. Ó, filosofia, música. Vídeo 2, por favor. Outra área, essa área é mais massa ainda. Ah, detalhe, isso aqui são redações de alunos, tá? I run hospitals, not health spas. 2 beds to a room, no exceptions. There was a survey once. 1,000 people asked if they could know in advance would they want to know the exact day of their death. Who the hell is that? Who the hell are you? 96% of them said no. Oh, God. What am I, in the morgue? That was the first time I laid eyes on Edward Cole. I want my own room. You run hospitals, not health spas. 2 beds to a room, no exceptions. Damned if I'm gonna spend the next 3 weeks laying next to Zombie Boy. My freshman philosophy professor signed this exercise and called it a bucket list. We were supposed to make a list of all the things we wanted to do in our lives before we Kick the bucket. Cutesy. Pointless now. We could do this.
We should do this. This is living! I hate your rotten guts! Is he insane? Depends. You gonna drive it or buy it a dress? Just getting to know each other. I don't understand how you can run off with a total stranger. I've got 45 years greased up under the hood of a car. I think I've earned some time for myself. You got kids? I don't see her. It's time. Why are we, Oh, my God. What are you so afraid of? Just because I told you my story does not invite you to be a part of it. Dear Edward, there's no way I can repay you for all you've done for me. So rather than try, I'm just going to ask you to do something else for me. Find the joy in your life. You hate me? Not yet. We live, we die, and the wheels on the bus go round and round. Proud of you. Nobody cares what you think. Antes de partir, um filme que o aluno também se lembrou que teria um encaixe perfeito na redação. Conta a história de 2 condenados à morte. Ou seja, eles estão com câncer, a história. E aí eles fazem uma lista do que deveriam fazer no resto da vida que lhes resta. Como é que o aluno ativou isso e colocou na redação? Olha aí. Olha como é que o aluno transforma em parágrafo. Meu amigo, isso aí, na hora da prova, o corretor olha e diz, rapaz, que diabo é isso? Eu vou dar logo 1000 para esse cara. Aqui lembrando que o aluno está fazendo aqui, é o segundo parágrafo da redação dele, tá? Nessa perspectiva de saber viver, é válido lembrar a lição deixada pelo filme, olha aí essas aspas, antes de partir. O filme é uma homenagem à vida. Cada passagem leva o espectador a pensar sobre seus valores, o comportamento junto à família e, sobretudo, o que ele faz com o tempo que lhe resta. Aliás, uma mensagem inesquecível aborda justamente o tema do tempo, ou melhor, do uso do tempo que temos de forma correta, justa, e deixa nas entrelinhas a ideia de que podemos aprender muito com o que vivemos. É assim que funciona. Professor, eu quero chegar a esse nível. Meu amigo, que eu saiba, estamos em junho. A prova é em novembro. Só depende de você chegar a este nível. Porque eu estou te mostrando o caminho. Agora é você construir seu repertório. Dá tempo demais, galera. Dá tempo. Dá tempo. Vou te mostrar um aluno que fez isso, usando técnica de filme, e fechou a das provas mais difíceis do Brasil. Você acha que a prova do Enem é mais difícil do Brasil? Chega nem aos pés do que a gente chama de FUVEST. A FUVEST é uma das provas mais difíceis do país. A FUVEST uma vez cobrou uma discussão sobre altruísmo. Só em falar de altruísmo já é difícil por natureza, porque muita gente não sabe o que é altruísmo. O que é o altruísta? O egoísta é aquele que pensa em si. O altruísta, ele pensa nos demais, ele pensa nos outros. O tema é abstrato, né? Não é abstrato? É subjetivo, como esse também do Enem. Olha o primeiro parágrafo deste aluno. Botei o print do jeito que ele escreveu lá. A atualidade de Dumas, um por todos, todos por um. Então, primeiro, pelo título, a gente já vê que o cara conhece literatura francesa. Aquele cara, Dumas, é o mesmo que fez Os Mosqueteiros. É o cara que também fez o Conde de Monte Cristo. O cara sabe literatura, pessoal, francesa. Olha, o título do cara já é sofisticado. Aí, o primeiro parágrafo, ele se lembra de um filme. Protagonizado por Will Smith. Eu trouxe o print para você ver que não é mentira do Dionísio. Protagonizado por Will Smith, o filme 7 Vidas retrata o esforço de um homem para se redimir de um erro. Após provocar um acidente em que 7 pessoas morreram, ele busca pessoas merecedoras nas listas de espera de transplantes
para que recebam seus órgãos após se suicidar. Olha o que o cara fez se lembrar da redação. Embora ficção, o filme é apenas uma dentre várias histórias criadas para que o homem reflita sobre o papel que tem como integrante da sociedade. Por fazer parte de um conjunto, cada mínima ação tende a refletir no todo, mesmo que demore. Pronto. 9 linhas de uma redação formidável, que o aluno ativou, filme para mostrar repertório. Eu estou te provando que isso funciona. Tá bom? Continuemos. Agora a gente vai... PDF, por favor. Agora, seria interessante... Subindo... Pronto. Seria interessante, já que a gente vai dar uma pausa no mês de julho para vocês, que é o mês de férias, vocês fazerem uma retrospectiva do que já caiu em Enem. Essa retrospectiva, olha aqui, ó. Está aí dizendo aí, no tua apostila, ó. Seria interessante você buscar frases temas das edições anteriores do Enem. Ou seja, o que é uma frase tema? Assunto é o geral. Ah, caulei seca, isso é o assunto. Mas tinha uma palavra-chave ali dentro para fazer a frase tema. Ah, foi surdo ano passado. Sim, isso é o assunto. Mas tinha umas palavrinhas para fazer a frase tema. Eu coloquei aí na tua apostila de hoje todas as frases temas que o Enem cobrou até o ano passado. Vamos ver, por favor, o PowerPoint, o que já caiu no Enem. O que já caiu no Enem. Isso está no teu material. Retrospectivo do que já caiu. Isso ajuda até a você fazer temas que não apareceram ainda. Aí eu estou doido para fazer uma redação e trazer para a galera aqui sobre trabalho infantil. Para que tu vai fazer trabalho infantil, criatura? Já caiu o trabalho infantil. Você não vai fazer tema que já caiu. Por isso que é importante saber o que já caiu, tá? Então está no teu material. Risque algumas palavras-chave que tem aí, tá? A primeira edição eu não vou falar porque eu já falei hoje. 1998. Está aí no teu módulo. 1999, o tema foi cidadania e participação social. Também foi complicado na época. Puxa uma setinha aí para o lado. O que é ser cidadão? Era isso que você tinha que falar na sua redação. Puxa outra setinha, ó. Como o cidadão participa da sociedade? Esse tema foi complicado na época. Seria complicado até hoje. Seria complicado até hoje. Ser cidadão pressupõe ter direitos. Mas temos deveres também. O dever, por exemplo, de a gente estar aqui, vocês aí, ó. Eu estou vendo garrafas no chão, copos no chão. É nosso dever como cidadão, quando a gente sai de um evento desse, pegar o nosso lixinho, pessoal, e jogar numa lixeira. Isso é ser cidadão. Se uma prefeitura cria um evento como esse, ser cidadão não é sair riscando um banheiro desse, como a gente vai ao banheiro desse aqui, e está lá riscado, pichado. Isso não é ser cidadão não, meu amigo. Ser cidadão pressupõe também deveres sociais, tá? Ano 2000, vamos ver o que é que você vai riscar aí. Direitos da criança e do adolescente. Pronto. Puxa uma setinha embaixo aí. Um repertório que seria legal para você falar sobre criança e adolescente. Ah, mas já caiu, Dionísio? Sim, mas pode cair sob um novo formato. Por exemplo, a violência praticada por crianças e adolescentes. Isso aí não caiu ainda não. Aí puxa uma setinha aí. Toda vez que você for falar de direitos da criança, do adolescente, violência envolvendo criança e adolescente, puxe um repertório que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA, o Estatuto,
É o principal repertório para entrar na redação sobre isso aí, tá? E chegamos a uma prova curiosa. Ano de 2001. 2001. A prova disse: como conciliar os interesses em conflito? Mas em torno de que assunto? Desenvolvimento e preservação ambiental. Ah, Dionísio, bem que você disse que nem toda prova vai ser sobre o Brasil. Está aí uma. Eu te provei. Eu te provei. Meu amigo, a edição de 2001, ela pediu uma discussão geral. Precisamos crescer, precisamos de desenvolvimento, claro. Mas você teve nesse instante uma aula de geopolítica. Sim, precisamos, mas a gente não vai poluir o meio ambiente, não. O desenvolvimento pressupõe o quê? Uma questão sustentável. A China é um dos maiores poluidores. Você viu o seu professor falando. Estados Unidos também. E essa prova de 2001, ela está na página 32. Coloque nela aí, por favor. PDF, por favor. Ah, quer dizer que a gente já está sendo alertado que uma prova não é necessariamente sobre Brasil. Sim. Acompanha aí, ó. O primeiro texto motivador que eles colocaram para o aluno se inspirar, fala dos países do hemisfério norte. Embora os países do hemisfério norte possuam apenas 1/5 da população do planeta, eles detêm 4/5 dos rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. Ó, ele não está falando do Brasil, não. Conta-se que Mahatma Gandhi, ao ser perguntado se, depois da independência, a Índia perseguiria o estilo de vida britânico, ele teria respondido: a Grã-Bretanha precisou de metade dos recursos do planeta para alcançar sua prosperidade. Quantos planetas não seriam necessários para que um país como a Índia alcançasse o mesmo patamar? A sabedoria de Gandhi indicava que os modelos de desenvolvimento precisam mudar. Então, o primeiro texto motivador fala da realidade mundial, não é a realidade brasileira. Levantando, por favor. O segundo texto que está aí na tua apostila, ó, é uma carta feita por um indígena na época. Eu só vou ler o trecho dela. De uma coisa temos certeza: a terra não pertence ao homem branco. O homem branco é que pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão relacionadas como o sangue que une uma família. Tudo está associado. O que fere a terra, fere também os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, é antes um de seus fios. O que quer que faça essa teia, faz a si próprio. Tá aí. E ainda temos um texto motivador aí do lado. A revista Galileu recebe a sessão de cartas e uma pessoa escreveu o seguinte: estou indignado com a frase do presidente dos Estados Unidos, George Bush. O que ele disse na época? Somos os maiores poluidores do mundo, mas se for preciso, poluiremos mais para evitar uma recessão na economia americana. Pô, o cara confessar que só está preocupado com a economia e não com a questão ambiental, né? Então vamos anotar uma coisa aí embaixo. Está em branco aqui embaixo, ó, comentários. Anote aí. Primeira observação. A prova solicitou uma discussão mundial e não fechada para o Brasil. Anote que está em branco aí. Anote outra coisa. Segunda curiosidade. A prova foi em forma de pergunta. Ó, como conciliar os interesses em conflito? Temas em forma de pergunta, também faz tempo aí que não aparece na realidade de Enem, exigem o quê?
que um aluno procure se manifestar respondendo a essa pergunta desde o primeiro parágrafo. A introdução já é um posicionamento a respeito. Pronto. Aliás, duas, né? Essas são as curiosidades de uma prova de 2001. Este ano, poderia cair uma discussão ambiental. Adivinha por quê? Não aconteceu nada ambiental este ano assim quente, não. Não aconteceu. Meu amigo, aconteceu um evento este ano sobre meio ambiente tão grande quanto foi Protocolo Kyoto, Eco 92, Rio+20, Acordo de Paris. Essas convenções foram mundiais, pois aconteceu este ano uma grande também, que pode se tornar tema. E o que é pior, a galera nem se toca que o evento que aconteceu este ano sobre meio ambiente foi no Brasil. Como é que eu não vi? Então você não está acompanhando os telejornais. O Brasil já sediou a Eco 92, Rio+20, e este ano sediou também um evento mundial pesado. Galera, o mundo inteiro veio para cá, em março. Adivinha onde? Brasília. Rapaz, professor, você está mentindo. Rapaz, eu não estou mentindo não, eu te juro. Tem vídeo e tudo, ó. Produção, um videozinho do... O título é esse aqui, ó. Deixa eu ver o título aqui. Oitavo Fórum Mundial da Água. Nome do vídeo. Oitavo Fórum Mundial da Água. Anote aí, por favor. A água é um direito humano e primordial para todas as formas de vida na Terra. Todos devem saber que a água é um recurso natural limitado e apenas 0,5% da água do planeta é doce. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não têm... Enquanto a produção está colocando ali, anote aí. O Brasil sediou o oitavo Fórum Mundial da Água. Oitavo Fórum Mundial da Água. Em Brasília. Mundial. É a primeira vez que um país do hemisfério sul sediou um evento de tão grande porte. O professor não sabia nem que tinha acontecido 7, imagine 8. Pois foi a 8ª vez que teve um Fórum Mundial da Água em nosso país, em nossa casa, em Brasília. Tu acha que um tema desse não pode virar discussão não, rapaz? Pode sim, pode. E falar o quê? A importância do uso racional da água. Deu certo? Tem um vídeo divulgado. Para todas as formas de vida na Terra. O áudio saiu. Todos devem saber que a água é um recurso natural limitado e apenas 0,5% da água do planeta. Pode voltar, por favor? A água é um direito humano e primordial para todas as formas de vida na Terra. Todos devem saber que a água é um recurso natural limitado e apenas 0,5% da água do planeta é doce. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. A cada ano, 2 milhões de pessoas morrem após ingerir comida e água contaminada. Mesmo assim, 80% do esgoto produzido no mundo é jogado na natureza sem receber tratamento, comprometendo a qualidade e a disponibilidade desse recurso essencial para a vida. Pessoas, empresas e governos precisam se comprometer com o uso sustentável da água e se conscientizar que não podemos consumir mais do que a natureza tem capacidade de produzir.
O Fórum Mundial da Água foi criado para ajudar nessa mudança. Organizado pelo Conselho Mundial da Água, governo brasileiro e governo do Distrito Federal, o 8º Fórum será um espaço para troca de experiências, análise de problemas e busca de soluções para o uso sustentável da água em todo o planeta. Serão mais de 40 mil pessoas, entre especialistas, pesquisadores, empresários, autoridades e cidadãos reunidos em torno de um tema central: compartilhando água. O Brasil compartilha água com vários países vizinhos. Na América do Sul está 1/3 de toda a água doce do mundo. Projetos brasileiros de conservação da natureza e de recursos hídricos são referência para inspirar projetos em outros países. Mesmo assim, o país enfrenta uma crise hídrica. O Fórum Mundial da Água é uma oportunidade para aprimorar a gestão e o compartilhamento de água. A Vila Cidadã será um espaço aberto ao público, com acesso gratuito, criado para garantir a participação da sociedade em eventos culturais, debates temáticos e encontros com autoridades. Nas atividades e debates do Fórum Cidadão, os brasileiros, bem como todos os visitantes de outros países, poderão desfrutar de um ambiente agregador e interativo, tendo como tema central o uso consciente da água. Além da vila, as pessoas também terão acesso à feira, onde poderão visitar os estandes, interagir com expositores de vários países e conhecer casos de sucesso na gestão da água. Pela primeira vez, o fórum será realizado no Hemisfério Sul. Pessoas de todo o mundo se encontrarão em Brasília, na capital do Brasil, localizada na região central do país. O Brasil, que tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, onde está também a maior bacia de água doce, será palco do maior evento global sobre o tema água. O 8º Fórum Mundial da Água espera por você. Acesse as redes sociais do Fórum para saber mais sobre o maior evento sobre água do mundo e como você pode participar. 8º Fórum Mundial da Água. Galera, quando eu apliquei esse tema para meus alunos de 3º ano de cursinho este ano, todo mundo se espantou, porque ninguém sabia disso. Primeiro, porque não tinha nem ouvido falar desse fórum. Segundo, que nem sabia que o Brasil sediou. Faço a pergunta de novo: será que não é um tema provável de ser discutido? Voltando para a tabelinha dos temas aí, ó. Puxa uma setinha para o 2001, aí depois puxa aí o asterisco para 2008. Olha o tema de 2008. Botou o asterisco 2001 e 2008. 2008, segunda vez que o Enem trabalhava a questão ambiental, mas aí dessa vez foi para a realidade brasileira, tá? Olha 2008, ó. Como preservar a floresta amazônica? Suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar, ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Então, quer dizer que a questão ambiental já caiu mais de uma vez. E que tal a questão da água? Por isso, anote aí, ler, se informar sobre o 8º Fórum Mundial da Água, tá bom? Mas voltando para o tema de 2001. Esse tema de 2001, que foi uma coisa geral, foi desenvolvimento sustentável, foi uma das edições históricas de pérolas. O que são pérolas? São absurdos que a galera bota na redação. Coisa de doido, coisa de, sem noção mesmo. Tem aí um PowerPoint sobre isso. Pérolas do Enem. O título acho que é esse aí, é um PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Pérolas do Enem 2001. PowerPoint. As imagens são fortes. Isso são pedaços de redação de aluno, tá? O tema era fácil, era para falar de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, desmatamento, mas teve uma galera que, sem noção, escreveu isso aqui, ó. Essa relação foi feita por um professor que não se identificou na época. Ele jogou
porque não pode se identificar como corretor do Enem. Ele jogou, abismado com a quantidade de absurdos que apareceram. Um aluno escreveu: o desmatamento de animais precisa acabar. Exatamente isso que você está vendo. Outro escreveu: precisamos, olha, eu usei ali, de menos desmatamentos e mais florestas arborizadas. Uma outra criatura escreveu: é um problema de muita gravidez. Coitado, querem dizer gravidade, botou gravidez. É nervosismo, né? Talvez, na hora, né? Rapaz, a lista é grande. Olha aí, ó. Outro aluno: eles querem que nós se matem por eles, e a única solução é alugar o Brasil para os outros. Olha a loucura. Outra criatura botou: na televisão o governo vem com aquela prosopopeia flácida. O cara não sabe nem o que é enfeitar, aí bota as palavras que não sabe nem o significado. Outra criatura colocou: todos os fiscais são subordinados. Será que a palavra é subordinado? Ah, é subornado, né? É a propina. Melhor ainda é a afirmação de um aluno que diz: os lagos são formados pelas bacias esferográficas. Isso para um professor de geografia deve doer na aula, né? São as pérolas, viu? Todo ano tem pérola. Todo ano tem exclamação em redação. Tá aí a lista. Saiu no jornal O Povo essa lista na época. Saiu em tudo que é revista, Veja e tal, mostrando como o nível da galera está baixo. Um aluno escreveu, esses dois primeiros já disse: o problema é ainda maior se tratando da camada de ozônio. De ozônio. Outra criatura escreveu: na época de Cristo não haviam indústrias para poluir. Olha a grafia de indústrias. No país em que vivemos, os problemas se revelam, disse outra criatura. Essa é bem filosófica, né? Não preserve apenas o meio ambiente, mas sim todo ele. Outra criatura escreveu: nos dias de hoje, a educação está muito precoce. Sei não, viu? Outro filósofo escreveu aí: precisamos agir de maneira inesperável. E um outro aluno escreveu: o fenômeno El Niño. Olha a grafia de El Niño. El Niño. Olha como é que o cara escreve. E para fechar a lista absurda, o aluno escreveu: hoje em dia, é um filósofo, a natureza não é mais aquela. Rapaz. Como é que pode, né? Lembrando que esses erros vão incidir direto. Zero pessoa, zero. Não. Zero não. Eu disse para vocês que zero é o quê, pessoal? É o aluno fugir do tema. Todos esses fragmentos são de alunos que tiveram a redação corrigida e não fugiram. Eles estão tendo problemas na competência 1. Uma frase dessa aqui, por exemplo, ó: na época de Cristo não haviam indústrias para poluir. A galera vê o erro principal aí do indústrias com H, mas você deixou passar um erro aí. Você está vendo aí, ó, na época de Cristo, vírgula, claro, porque está começando com adjunto, você deixou passar, não havia indústrias para poluir. Tem outro erro. Galera, o verbo haver está no plural. Professor, mas indústria não é plural? Gente, o verbo haver, no sentido de existir, ele não vai ser flexionado. Não havia indústrias. Você deixou passar o erro. Então, esses errinhos vão afetar a competência 1, que a competência 1 é a gramatical. Agora, erros de sentido, de falta de lógica, doidice, afeta a competência 2 e a competência 3. Então, volta para o slide principal, por favor. Todo ano tem essas listas aí escabrosas. Estamos chegando ao momento final e deixa eu ler algumas perguntinhas que chegaram aqui para mim. Espera aí. Deixa eu ver aqui. O aluno perguntou: professor,
é correto afirmar algo na redação positivo e também analisar algumas falhas, falar da questão negativa? Gente, tem temas que dá para você trabalhar os prós e contras. Por exemplo, tema sobre tecnologia. Dá certinho para fazer uma análise do que a gente teve de positivo com a tecnologia, mas também alguns problemas em torno da tecnologia. E se chama prós e contras. Mas o aluno aqui foi bem didáticozinho. Ele botou até um exemplo. Ele botou assim, ó. Exemplo, professor. Vários foram os avanços nas leis trabalhistas. Entretanto, no Brasil, o trabalho escravo ainda é notado na sociedade contemporânea. Perfeito! Até o conectivo que o aluno botou, entretanto, está perfeito. Ele está criticando um problema que persiste. O trabalho escravo. Persiste. E apesar, olha, e é um tema interessante, tá? Este ano, completamos quantos anos da Lei Áurea? É aniversário da Lei Áurea, galera. 130 anos da Lei Áurea no Brasil. E o problema do trabalho escravo persiste. Sim, candidato, que você perguntou, dá para fazer uma análise de prós e contras numa redação. Depende do tema, né? Obviamente. Outro aluno perguntou, professor, onde a proposta de intervenção se encaixaria no tema viver e aprender, aquele tema filosófico, né? O aluno ia dizer que as pessoas, elas deveriam saber colher mais as experiências da vida. Para isso, a família tem que ajudar. Cabe à família fazer o quê? Dialogando, juntar os filhos, as crianças, para saber colher as experiências da vida. Cabe a cada um de nós, sociedade, saber valorizar a vida que tem. Isso é o como fazer. A escola pode ajudar também na intervenção. Ela pode propor atividades lúdicas, desde as séries fundamentais, para que a gente possa valorizar mais a vida. Não se esqueça de que a proposta de intervenção tem que dizer, ó, quem vai fazer, o que deve fazer, como é que deve ser feito. Entendeu? Beleza? Voltando para o slide. Se você teve realmente a preocupação, depois desse emaranhado de informações que eu dei, com o seu repertório, você está dizendo assim, meu repertório está fraco, professor. Ainda dá tempo. Quem veio à minha primeira aula do ano, eu disse, olhe, compre uma revista. Compre essa revista. Essa revista está nas bancas. Essa revista, ela é uma publicação do Guia do Estudante. Ela se chama Atualidades. Essa aqui é do ano passado. Tá? Ó, do ano passado. Ela faz 2 revistas por ano. Não adianta tu comprar a Veja toda semana, isto é, sai caro, chapa. Tu compra essa revista aí e você já vai ficar atualizado. A deste ano é essa aqui, ó. Essa aí. A deste ano. Ela tem como capa intolerância. São mais de 200 páginas para quem quer ter o seu repertório diversificado. Tá bom? Então, voltando aí para a lista dos temas do Enem, aquele slide, o que já caiu no Enem, por favor. Anotou o nome da revista? Tirou foto? Paramos, vamos voltar para a retrospectiva do Enem, na página 31. Paramos na edição de 2001, para provar para ti que ela não foi necessariamente Brasil, foi mundo. Vamos para 2002. Cadê aquela galera que diz que não cai política em Enem? Não cai tema política em Enem? Olha o que está aí. 2002 foi tema político, chapa. O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Ixi, professor, esse ano é ano de eleição, né? Se é ano de eleição, não vire as costas. O tema político continua
atual. Corrupção, anote aí, democracia, eleições. O que eu acho mais legal, o jovem e a participação na política. Eu gosto desse. Entendeu? Há 2 semanas eu tive uma aluna lá em Sobral que ela zerou uma prova. Porque vocês sabem que está rolando prova no Brasil no meio do ano, está rolando. Ela foi fazer uma prova lá na Facid, que é uma particular lá do Piauí. Ela tentou para medicina, ela zerou. Ela chegou para mim e disse: Dionísio, fiz a prova da Facid aí, zerei. Eu não sei falar de política. Aí eu perguntei para ela: e o que é que caiu? Aí ela respondeu: peraí, o despertador aqui tocando, meu tempo já está chegando ao fim. Ela disse: Dionísio, eu nem sabia para onde é que ia. Caiu para falar sobre o foro privilegiado. Gente, um aluno de ensino médio entregar uma prova em branco, porque não sabe falar do foro privilegiado, ele está por fora da realidade política brasileira. Para quem é esse foro? O que é o foro privilegiado? E não se esqueça de que nenhuma prova de redação vai botar só o tema não, pessoal. Tem os textos motivadores. Mas vamos lembrar uma historinha da política brasileira recente. Quando começou o FUA envolvendo Dilma Rousseff, Lula, o FUA, antes de a Dilma pegar o beco, eles já estavam prevendo que Lula ia ser preso. O que a Dilma pensou em fazer? Botar o Lula como ministro. Lembra não dessa historinha? Se ela botasse o Lula como ministro, ele teria o quê? O foro privilegiado. Então, o foro privilegiado é um direito que atinge uma casta privilegiada do país. E aí o aluno ia se manifestar se isso é favorável ou não, se é uma regalia. Mas tinha que saber política. Então, cuidado para não queimar a língua, pessoal. Tema político cai em Enem, sim. De 2002 para cá, teve mais não. Teve mais tema político não, viu? Faz medo. Vamos ver mais perguntas aqui chegando. Deixa eu ler aqui. Professor, em qualquer proposta de redação, o participante deve ou não evitar elaborar um texto de caráter apenas positivo? Com certeza. Informar, só sai informando o que é o foro privilegiado, aquele destino, isso não interessa a gente não. Você tem que se manifestar favorável ou contra. As nossas redações na UES, na Unifor, na Unicristos, no Enem, elas não são apenas informativas. Elas têm um caráter de opinião. Não pode ficar só informando de jeito nenhum. Professor, como saber em qual parágrafo devemos colocar a alusão histórica? Gente, quem decide isso é o dono do texto. Quem veio na aula passada, se lembre, eu mostrei ao aluno começando o primeiro parágrafo, fazendo alusão histórica, botando uma frase de um filósofo. Esse clique é seu. Você se lembra, o iluminismo, era Vargas. A hora que você se lembrar, é a hora que você vai encaixar no texto. Não existe uma posição, tem que ser o primeiro parágrafo. O dono do texto que decide onde se encaixa a ideia perfeita, tá bom? Eita, esse aqui escrever foi a redação. Professor, meu repertório está mais concentrado em filmes, em séries, animes, jogos. Antes eu quero agradecer pela aula passada, e por essa, pois eu tinha muitas dúvidas sobre usar esse repertório. Tinha medo, na verdade. Mas, professor, quando eu for usar uma frase tirada dessas obras, eu coloco a frase entre aspas e o nome da obra depois? Exatamente. Muita gente, ano passado, trabalhou com a série Os 13 Porquês, em redações sobre suicídio juvenil. Então, eu estou provando para você, sem medo, que você pode usar esse tipo de repertório sim. Música, eu mostrei para você. Filme, livro,
Tudo isso constrói seu repertório, sim. Vou ver se eu tenho aqui. Professor, posso citar da minha redação qualquer livro que eu tenha lido, ou tem que ser uma literatura que seja famosa? Não. O livro que você leu, que tem que ter relação, que tem uma relação com o conjunto do tema, ele pode ser citado. Gente, existem repertórios de alunos tão fantásticos que às vezes nem nós professores sabemos. Entendam, o professor que vai corrigir sua prova, ele é da área de língua portuguesa. Vocês têm uma vantagem, vocês sabem filosofia, sociologia, música, filme. Com certeza vocês vão colocar teóricos, filósofos, que às vezes nem um corretor sabe. Mas você sabe trabalhar e sabe encaixar. Se preocupe com você, não se preocupe com a gente. Se a obra que você leu não é famosa, mas tem a ver com a discussão, encaixe. Ela vai dar o tempero de sua prova. Siga a sua intuição, tá bom? Para fechar, chegou mais pergunta aí? Valeu. Professor, posso usar 3 citações filosóficas em uma redação ou é exagero? É o seguinte, na cartilha do participante, que é aquele material que eu disse para você baixar gratuitamente, eu disse na aula 1, cartilha do participante, você bota no Google, cartilhaparticipante.pdf, é um material gratuito feito pelo IDEP. Eles dizem que você tem que usar áreas do conhecimento. Se você só trabalhar com filosofia, você só tem uma área. Embora tenha 3 frases de filósofos diferentes. Você botou lá Voltaire, botou Karl Marx, botou Thomas Hobbes. Você só está com uma área. Poxa, o cara só sabe filosofia? Qual é a outra área que vai ter da sua redação? A filosofia é massa, mas ela sozinha não rola não. Você até tem uma probabilidade de ficar com 160 pontos na competência 2, mas 200, eles querem mais de uma área. Tá? Se eu usar uma forma de conhecimento, como revistas, um site da internet, eu obrigatoriamente preciso colocar a fonte na redação, ou só os dados já podem ser considerados repertório? Às vezes, alunos colocam na redação um exemplo de um site, de uma revista, mas esse aluno, quando vai colocar, por exemplo, eu li uma redação uma vez que o aluno colocou um site Gritos Excluídos. O Gritos Excluídos, uma ONG, ele botou uma ONG, mas ele explicou para que essa ONG serve, onde é que ela é implantada. Você não pode só jogar e esperar que o professor saiba, não. É função sua deixar a coisa explicadinha para ele compreender, tá bom? E aí, vamos para o ano de 2003. Pela primeira vez, o Enem se preocupava com a realidade da violência. Você sabe que violência caiu mais de uma vez no Enem, não foi? Porque caiu também contra a mulher. Mas em 2003, a violência que eles cobraram foi sobre a violência geral. Anote aí. A violência geral. Não foi uma violência específica. O que é uma violência específica? Contra a mulher, em estádios, violência contra idosos, não. A discussão foi violência geral. E de novo a perguntinha foi feita. Outro tema em forma de pergunta, ó. Como mudar as regras desse jogo? Tema massa. Até hoje o tema da violência é muito atual. Tá bom? Vamos voltar para o slide principal, por favor. Pronto. Vocês já vimos. E aí, galera, eu vou encerrando aqui o meu momento de participação. Tem uma pergunta que chegou aqui.
Dados quantitativos, professor. É interessante na redação, eu posso colocar dados. Se você mexe com números, 30% da população brasileira consome bebida alcoólica. De onde é que você tirou esses dados? Cadê a fonte? Foi o Denatran que fez essa pesquisa, o Departamento Nacional de Trânsito? Foi o IBGE? Foi o Ministério da Saúde? Dados, estatísticas, massa. Mas e a fonte da informação? Bote também, tá bom? E aí, galera, me procure nas redes sociais. Eu estou lá disponível para responder alguma pergunta, para mandar material. Tem divulgação de cursos também. Em julho eu não vou parar. Eu vou fazer cursos de férias em escolas aqui em Fortaleza e lá em Sobral. Aqui em Fortaleza eu vou fazer curso de férias no Colégio Ari de Sá. Lá em Fortaleza, lá em Sobral eu vou fazer no Colégio Luciano Feijão. O convite é aberto para vocês também de outras escolas. Não manere, julho não fique parado. Julho é de leitura e a gente volta em agosto ou em julho, se você quiser me ver por aí. Valeu, galera. Obrigado pela participação.